Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, recebe hoje aqui em nosso estúdio o Dr. Arthur Magalhães, cirurgião urológico, que tem muito para nos falar sobre a saúde do homem. Inicialmente, queria agradecer, Arthur, a sua presença aqui e frisar para os nossos telespectadores a extrema importância das orientações dos urologistas com relação à saúde do homem. Eu começaria, então, já com uma pergunta que diz respeito à diferença entre os homens e as mulheres com relação aos cuidados da saúde com a parte sexual, Arthur. Eu agradeço a oportunidade, o espaço. Fico feliz de ter a oportunidade de falar sobre saúde do homem e saúde da próstata, que é um tema importantíssimo. E é justamente nesse ponto de vista que a gente acha interessante informar e deixar as pessoas cada vez mais informadas. O homem, culturalmente, tem uma dificuldade maior em procurar serviço de saúde, e principalmente num país que a gente tem já dificuldade de acesso à saúde para a maioria da população em geral, o homem ele sai perdendo nesse sentido. Ele tem mitos, tabus e algumas coisas que fazem com que na própria classe social que tem condição de acesso a serviços particulares e planos, nessas áreas também existem uma dificuldade de o homem se abrir mais, procurar o médico. Então isso é bem nítido. E é mais marcado na área urológica, Arthur? A gente fala que, na verdade, a procura urologista pode ser uma porta de entrada para um paciente conseguir diagnosticar alguns problemas que são tão prevalentes quanto as afecções da próstata. Então, numa consulta clínica de rotina, num paciente que vai avaliar a próstata, a gente pode fazer um exame de aferir a pressão ou até dosar a glicemia e estar diagnosticando doenças tão prevalentes que ele vai perder a oportunidade se não estiver fazendo essa procura para um médico especialista na área de saúde do homem. Perfeito. Ou seja que, além do homem ser mais, entre aspas, desleixado com a sua própria saúde, é mais ainda com a sua saúde no que diz respeito à área urológica, né? Sim, com certeza. Traz, dentro de uma consulta com o urologista, o mito e algumas histórias que são contadas e os pacientes ficam com um certo receio, e esse medo é passado popularmente, aí acaba dificultando mais a população a ter acesso. Nós estamos em outubro, que historicamente está considerado como outubro rosa, pela necessidade de acentuar os cuidados com a saúde da mulher. E novembro? Novembro já está bem estabelecida essa campanha feita pela Sociedade Brasileira de Urologia como uma campanha do Novembro Azul para a conscientização do câncer de próstata. E traz com essa conscientização também aspectos na saúde do homem, né? Como ele tem que se propor a buscar ajuda e fazer consulta de rotina e estar procurando o urologista de maneira rotineira. A sociedade ela preconiza que a partir dos 45 anos de idade, todo homem deve fazer o seu exame rotineiro, que consiste em avaliar e dosar no sangue o PSA, que é o antígeno prostático específico da próstata, e avaliar com o exame físico a próstata. O exame físico é o toque retal. Tá? Essas duas avaliações são concomitantes e elas se interagem, elas precisam das duas. Ou seja que não há suficiência em apenas fazer o PSA. Não, a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos, principalmente em populações que têm maior risco para desenvolvimento do câncer de próstata, a gente fala que os pacientes de raça negra e os pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Ou seja, você que teve o seu pai com câncer de próstata, ou pai ou irmão, tem 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. Daí a importância do diagnóstico precoce. A partir dos 45, fazer uma avaliação
com o exame de sangue e com o exame físico. Eu falo sempre para o paciente que é o seguinte, em 20% das vezes o PSA está normal quando a gente faz um toque e consegue diagnosticar um câncer de próstata na fase inicial. Ou seja, e isso é importante para que os nossos telespectadores prestem atenção, é tão importante que eu vou, inclusive, pedir desculpas, mas vou pedir que o Arthur repita, porque eu considero importantíssima essa informação para os nossos telespectadores. O PSA normal, então, não afasta completamente a possibilidade da existência de um câncer de próstata. Isso, exatamente. O exame físico é essencial na medicina, né? Então, se você vai ao médico que não encoste em você, eu já ouvi isso, queixa de vários pacientes. Fui ao médico e nem encostar em mim, encostou. O urologista é o médico da próstata. Então, é importante que a gente faça o exame físico e, realmente, em uma porcentagem de 20% desses pacientes, a gente tem um PSA normal e consegue diagnosticar precocemente com o exame físico, né? Avaliando ali a superfície prostática como toque através do reto. A gente consegue investigar e, a partir daí, fazer um diagnóstico precoce, que é importantíssimo. No diagnóstico precoce do câncer de próstata, a gente consegue uma chance grande da cura da doença sem trazer malefícios ao paciente. Ou seja, a gente consegue que ele fique sem a doença, mantenha suas relações sexuais normais, tenha continência urinária normal e não tenha recidiva dessa doença. Então, a importância do diagnóstico precoce ela é fundamental. E é por isso que as campanhas vêm em torno disso, de fazer com que o acesso seja mais facilitado, de fazer com que o paciente não tenha mais mitos nem grilos em procurar o urologista e fazer com que a gente consiga diagnosticar mais precocemente. O câncer de próstata ele é silencioso, então a gente não vai achar pacientes procurando a gente por algum sintoma. Se ele tiver sintoma, provavelmente esse paciente já está numa fase mais avançada da doença, o que é ruim. Claro. Então, atenção quando nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. Não espere os sintomas. A partir da idade adulta, o Dr. Arthur colocou como limite os 45 anos, procure o seu urologista frequentemente, com uma frequência pelo menos anual, para o exame de sangue e para o toque prostático. Deixemos de bobagem, por favor. Sabendo que um diagnóstico precoce pode curar o câncer, e o câncer de próstata tem a característica de ser de longa evolução, ou seja, cura total, sem sequelas, sem recidivas, sem consequências maléficas. Deixar de ir a um especialista por mitos ou por preconceito é uma tolice inaceitável no século XXI. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, retornamos em seguida com o Dr. Arthur Magalhães, nos falando sobre questões de urologia e câncer de próstata.